A gente tem essa informação agora, Pedro, de que os Estados Unidos reduziram as tarifas, aquela tarifa de 50%, né, o chamado tarifaço, para carne, banana, café e açaí. Né? Ainda não está claro exatamente quanto foi essa redução, se tirou esses 50%, como é que fica, né? Mas a informação que a gente tem é que esses itens aí tiveram sucesso na negociação. Um dos piores dias da vida de Eduardo Bolsonaro, por enquanto, né, Miola? Ele deve estar cortando os pulsos dessa hora com essa notícia, né? Ele, o Paulo Figueiredo. Ele está entrando em depressão, imagina só, iniciar o final de semana com uma notícia dessas. Não, ele hoje, a Sara colocou para a gente na reunião de pauta, uma fala dele dizendo que esse encontro com o Mauro Vieira não durou nem 5 minutos, foi uma coisa rapidinha, né? Mas pelo jeito foi rápido e deu o resultado, né? Foi rápido lá no Canadá, mas ontem eles tiveram uma conversa longa. Ele não espera, ele é só dado, né, o Bananinha? O G1 está dizendo que a ordem executiva do Trump foi assinada hoje, há pouco. Então, ela acabou de ser assinada, essa ordem executiva, e ela não diz respeito só ao Brasil. Tá? É uma ordem executiva que está isentando vários produtos agrícolas que não são produzidos nos Estados Unidos das tarifas. Isso é, de certa forma, uma resposta àquela questão que eu estava falando no início, do custo de vida. Né? O governo Trump, nessas últimas 2 semanas, desde a eleição da terça-feira da semana passada, vem tentando diversas possibilidades diferentes para adereçar a questão do custo de vida nos Estados Unidos. Uma delas é essa, de diminuir as tarifas para produtos agrícolas não produzidos aqui. O café já virou um símbolo da inflação aqui nos Estados Unidos, isso é obviamente muito positivo para o Brasil, mas também é um reconhecimento, né, de que o preço das coisas aqui nos Estados Unidos, a inflação aqui nos Estados Unidos é puxada pela guerra comercial do Donald Trump. Né? De fato, reconhecendo o erro. Né? E isso, obviamente, se torna um pouco uma saia justa, né, para o governo. Mas sobre a reunião, ao que tudo indica, foi uma reunião muito positiva. O Marco Rubio postou fotinha com o Mauro Vieira. Né, postou fotinha na rede social, ele não posta fotinha com quem ele não gosta, né? Enfim, ao que tudo indica, vai sair algum tipo de acordo, e eu acho que essa pressão do custo de vida aqui dentro vai fazer com que tenha o interesse de que seja, inclusive, mais rápido, né? É isso. Antes mesmo de um acordo com o Brasil, a gente já tem isenção de um dos principais itens de exportação brasileira para os Estados Unidos, que é o café. Não é só essa perceptível situação de espírito, né, mental, psicológico, não sei nem como é que a gente pode chamar isso. Ele está bem descontrolado mesmo nas redes, ele está fragilizado, a gente percebe isso. Ele está tendo que se esforçar muito, né, Miola, para criar justificativas, malabarismos para essa situação, para essa negociação que avança entre Brasil e Estados Unidos, sempre colocando aí o pai dele, tentando colocar o pai dele em evidência, e ele se tornou, quer dizer, ele vai se tornar réu, né, porque já tem maioria no STF, num caso de tentativa de coação do processo. Ele faz cotidianamente, inclusive nesse conjunto de descontrole emocional, uma série de ameaças ao Supremo Tribunal Federal, nominalmente e preferencialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que disse que eram gravíssimas essas ameaças e essas iniciativas dele. Vida difícil para o Eduardo Bolsonaro, hein, Miola? Muito, né? E tem, dentro desse inferno astral dele, tem uma dinâmica política que praticamente o isola, né, e paralisa um pouco esses movimentos que ele tenta fazer desde os Estados Unidos para impactar o processo eleitoral, que é um raciocínio que está sendo desenvolvido no campo da direita, de precipitar uma definição, e o que está sendo ponderado, e isso a crônica política já vem comentando, especialmente no dia de hoje, que o Bolsonaro terá de se decidir, e fazer uma decisão muito pragmática que envolve ungir o candidato, e tudo indica que será o Tarcísio de Freitas, e retirar do cenário, porque uma das condições que o Tarcísio supostamente apresentaria para ser o candidato é que, além do Bolsonaro escolher ele como seu candidato, tire o seu filho do caminho, ou seja, o Eduardo Bolsonaro deixa de ser não atravanca. Então, esse é o inferno astral da situação do Eduardo Bolsonaro. O Trump vem tomando as decisões que a gente sabia que cedo ou tarde ele tomaria, por conta do processo inflacionário interno, essa irracionalidade de manter tarifas elevadíssimas. Bom, isto corrói com o último bastião que ele teria para ficar vivendo nesse mundo paralelo de fantasias. Já não tem mais, ele vai viver esses delírios, não é, lunático, e sustentando que não é bem assim, porque o Trump vai cravar no Brasil, e cada vez que ele faz essas apostas contra o Brasil, ele cria problemas para ele mesmo, porque vai produzindo na população uma percepção muito clara de que esse cara, não é, está a serviço de um país estrangeiro, não defende seu país, não é um patriota, etc. O Eduardo tem outros problemas, além
de ele ter sido denunciado, já falta só o voto da ministra Carmen Lúcia. Serão só 4 votos, porque está faltando alguém na primeira turma, né? Com a aposentadoria lá e com a saída do Fux para outra turma. Mas, assim, a maioria está formada, então ele já é réu na prática, né? Falta oficializar com o voto da Carmen. O voto no plenário virtual vai até dia 25 de novembro. E tem um detalhe, ele está perdendo lá na coisa, no jogo de pressionar o Brasil através dos seus contatos com os Estados Unidos, né? Que ele já foi dispensado, que já foi dito a ele que as prioridades agora são outras, né, eu já falei sobre isso, que alguém da diplomacia brasileira sabe disso, que ele, naquele dia que eles foram à Casa Branca e não foram recebidos pelo Rubio, né, eles ouviram isso. Bom, além disso, teve a denúncia de golpe, e ele ainda tem que mexer com o bolso, que ele não quis mexer no bolso até agora, para se defender dessa ação. Era um inquérito, agora é uma denúncia, e depois vai ter o acolhimento, quer dizer, está tendo agora o acolhimento da denúncia, e depois tem o julgamento. E quando houve, né, a apresentação de denúncia, ele não apresentou um advogado, né, e o ministro Alexandre de Moraes, então, indicou um advogado dativo, aquele que é dado pelo juiz, que é um advogado da Defensoria Pública, que foi lá e defendeu, fez até o papel lá de defensor de verdade e tal. Agora, resta saber, assim, agora ele é réu, vai ser julgado, vai ter aquele prazo para apresentar a defesa, depois as alegações finais e tal. Não que eu esteja desmerecendo a Defensoria Pública, né? Mas pergunto, o que se pergunta, ele vai constituir advogado? Parece que não quer gastar aquele dinheirama que o Bolsonaro tem lá, que ele ganhou só de Pix 20 milhões. Então, tem esse problema aí, e vai ter outra questão, assim, uma escolha, né, que ele vai ter que fazer. Quando do julgamento, qualquer que seja o advogado que ele venha a ter, público ou privado, ele vai ter que decidir se vai se apresentar à justiça para ser julgado ou se vai ser a revelia, né? Porque vai ter interrogatório presencial, assim como teve ali para aqueles do golpe, né? Inclusive para o pai dele. Ele não está aqui, ele não estando aqui, o processo vai correr a revelia. Ele vai resolver aparecer para enfrentar, em suma, enfrentar não é a palavra, para, né, se haver, prestar contas à justiça, não sabemos, mas se ele não vier e for condenado à revelia, vai se complicando, né? A situação dele depois vai ser condenado e o dia que pisar no Brasil vai ser preso. Então, muito complicada a situação dele, realmente uma sexta-feira ruim para ele.